drama vivido por milhares de brasileiros. Ficar na fila de espera por um transplante. Passada essa dificuldade, ainda tem que lutar para conseguir ter acesso a medicamentos essenciais para a sobrevivência de quem conseguiu o órgão. Eu conversei com algumas dessas pessoas. Acompanhe na reportagem. Minha esposa já estava no portão, falando, eu até assustei, porque ela falou, olha, ligaram do HC, você vai ter que ir agora para lá, porque chegou um fígado para você. Adailton esperou 2 anos para ter essa notícia. Ele teve hepatite B e, por isso, precisou de um transplante de fígado. A cirurgia delicada trouxe ao mesmo tempo esperança e medo. O transplante de fígado ele é muito invasivo, muito grande, né? E vem ali a alegria de ter sido chamado, a esperança de você sair bem do transplante e seguir a sua vida. O Brasil tem o maior sistema de transplantes do mundo. A fila é única. 95% das cirurgias são realizadas pelo SUS. Além dos cuidados, quem passa pelo transplante precisa de medicamentos de uso contínuo, que são fornecidos pelo governo. Mas há quase 2 anos, alguns pacientes têm enfrentado dificuldades para conseguir os remédios. Vários remédios não tem. Entendeu? Então eu preciso, porque eu tomo 3 por dia, né? Já faz um tempo que estão dando só para 15 dias, aí eu tenho que vir a cada 15 dias pegar o medicamento para minha filha. Aqui em São Paulo, no ano passado, o Ministério Público Federal acionou a Justiça. O pedido é para que o Ministério da Saúde assegure a distribuição dos medicamentos essenciais para as pessoas que passaram pelo transplante. Sem esses remédios, pode haver rejeição ou até mesmo o risco de morte. Segundo o Ministério Público, cerca de 23 mil pessoas dependem desses medicamentos só em São Paulo. O presidente da Associação Brasileira de Transplantes, Paulo Pego, confirma a dificuldade no abastecimento em vários estados. Na medida que você não tome remédio que combata a rejeição, você vai rejeitar. Se você rejeitar o órgão, você inutiliza o órgão. Em última instância, se a sua vida depender desse órgão, você morre. Augusto sentiu na pele o problema. Ele chegou a ficar 4 dias sem tomar o remédio. A mente da gente viaja, né, do ponto de vista negativo. Então é uma angústia muito grande, né? Muito grande você ficar sem a medicação, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Os remédios são uma parte do problema. Quem já viveu a espera por um transplante sabe a importância de um gesto como a doação. Tá aí um exemplo importante de solidariedade, né? E a gente começou o programa de hoje falando sobre esse assunto, porque aqui no Brasil o Dia Nacional da Saúde é comemorado em 5 de agosto. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância da educação sanitária e para despertar nas pessoas os cuidados que devemos ter com ela. E hoje nós vamos mostrar que o MPF tem atuado de forma intensa quando o assunto é saúde. Você sabia que existem cerca de 13 milhões de pessoas com algum tipo de enfermidade rara no Brasil? A Madeleine Machado está aqui comigo para falar mais sobre esse tema. Olá, Madeleine. Alto, né, o número de pessoas com alguma enfermidade rara. Olá, Roberta. Olá para você que acompanha o Interesse Público. Esse número chama a atenção, ele é alto mesmo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde e mostram que a cada 16 pessoas, uma tem doença rara. Nós preparamos um gráfico, vamos ver? Olha só, a gente considera doença rara aquela que afeta 65 pessoas em cada 100 mil. E o pior de tudo isso é que o número exato de doenças raras não é conhecido. Há apenas uma estimativa de que existam entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Em média, 30% dos pacientes com alguma doença rara morrem antes dos 5 anos de idade. Isso porque 75% delas afetam crianças.
o que não impede que adultos também possam adquirir. Ainda não se sabe a causa e as origens das doenças raras. Os estudos demonstram que 80% de todos os casos têm origem genética ou hereditária, mas existem outros fatores que podem contribuir. O grande problema, Roberta, é que o diagnóstico para essas doenças ele é bem difícil. Nós conversamos com uma especialista. Olha o que ela fala. Mas entra na questão do desconhecimento das doenças raras. Eu acho que é isso. O médico, às vezes, até tem um conhecimento na área dele, na especialidade dele, mas ele não consegue ver que aquele sintoma pode ser o sinal de uma doença rara que não abrange só a especialidade dele. Madê, e com certeza essa demora no diagnóstico causa muito sofrimento para a pessoa e para a família, né? Com certeza. Aqui em Brasília, eu conversei com a Michela Medeiros. Ela é uma professora, tem 37 anos e sofre de 4 doenças raras. Olha que depoimento emocionante que ela deu pra gente. Desde a minha primeira infância, quando bebê e tudo, muitas doenças, muitas variantes e os médicos não sabiam. Então, assim, eu passei por milhares de médicos. Você vive uma vulnerabilidade de preconceitos, tanto médicos, quanto social, quanto familiar, onde as pessoas te julgam como sendo um problema psiquiátrico. Há dias que você chora calado e há dias que você diz, não, eu vou tentar ajudar o outro porque eu nasci por um propósito. E olha só, em Santa Catarina existe um centro de atendimento a pessoas portadoras de doenças raras. O Delmar foi lá conhecer e conta essa história pra gente. A Associação Catarinense de Doenças Raras é uma instituição sem fins lucrativos, sem filiação partidária ou religiosa, que busca soluções e procura sensibilizar a sociedade em geral para as dificuldades de quem tem esse tipo de doença. Margarete Carreirão é presidente da associação e muito gentilmente aceitou o nosso convite para fazer essa entrevista. O desconhecimento a respeito do assunto ainda é muito grande. Como a associação faz para disseminar informações a respeito das doenças raras para o grande público? Nós vamos com o paciente até a sala da medicina, o 3º e 4º ano do acadêmico. Nós mostramos o paciente, apresentamos o paciente faz uma palestrinha para eles e mostramos a doença. E qual a maior dificuldade que as famílias têm quando recebem o diagnóstico? As famílias ficam destruídas. Mas a primeira preocupação nossa é acolher, é dar amor àquela família. Porque o primeiro diagnóstico, eu já passei por isso, eu sei. O primeiro diagnóstico é terrível. Desde que a associação foi criada, o que mudou efetivamente no país? Muita coisa mudou. Muitos diagnósticos precoces melhoraram bastante, justamente por causa da divulgação. E na associação que eu tive todo o apoio para saber sobre a doença, porque eu não conhecia a doença, para mim foi tudo novo. E tive mais informação. E foi aqui que eu tive apoio para medicação, apoio todo apoio, porque sem a associação eu não sabia o que fazer. Tenho uma síndrome mucopolissacaridose tipo 4A, que foi descoberto há 13 anos atrás. E a minha vida foi assim, eu conheci a associação, graças a ela, me dá suporte para ir para ir fazer o tratamento, para participar de simpósios, para estar aqui hoje como eu estou aqui, né? Graças a Deus, se não fosse a associação, eu acho que nem sei como seria a vida da gente que tem uma síndrome, né? Um paciente com doença rara, se ele não é tratado, ele não vai ficar numa cama, ele morre, ele vai a óbito. Roberta, e olha só, além do trabalho sensível dessa associação, o Ministério Público Federal tem se mostrado muito atento à questão de doenças raras no Estado. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão falou sobre a atuação do Ministério lá.
Naturalmente, o Ministério Público, ele, como todo caso de saúde, a gente primeiro vai buscar se tem algum protocolo clínico padronizado. Como se trata de doenças raras, a probabilidade é mínima de já ter um procedimento adotado pelo SUS. Em não havendo protocolo clínico, naturalmente se caminha até para um ajuizamento de uma ação judicial e com proposituras de ações para que seja fornecido medicamento, e não só medicamento, eventualmente tem tratamento cirúrgico, outras intervenções clínicas que possam auxiliar na evolução do quadro de saúde desse paciente. Que bacana, né? Obrigada, Madê, pela participação no programa de hoje. Obrigada, Roberta. Agora eu vou para a redação do MPF e volto daqui a pouco com os destaques da semana. Você sabia que o saneamento básico é um direito garantido por lei? De olho nisso, o Ministério Público Federal entrou com um processo na Justiça e a União foi condenada a fornecer o serviço de saneamento básico a aldeias indígenas do Amapá e do norte do Pará, que sofriam com a falta de infraestrutura. Entre as melhorias estão a manutenção do abastecimento e tratamento de água, do esgoto sanitário e a destinação de resíduos sólidos nas aldeias. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. E você vai ver também no Interesse Público. A gente começa hoje uma nova série sobre a fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco. E depois do intervalo a gente continua falando sobre saúde. Nos acompanhe que ainda tem muita coisa interessante no programa de hoje. E ainda falando sobre saúde, olha só que iniciativa bacana. Em Manaus, o MPF mobilizou familiares de pessoas com autismo para discutir medidas que possam melhorar as condições de vida dos autistas. O repórter Leon Furtado acompanhou tudo e conta pra gente. Uma criança com autismo é tratada como um louco. Deixa lá porque não tem como colocar na sociedade. A família da pessoa com autismo, hoje, ela pede socorro. Ela pede socorro do Estado, porque se faz necessário políticas diferenciadas para a pessoa com autismo. Lucas é portador do transtorno do espectro autista, que não é uma novidade na medicina, mas que ainda traz muitos questionamentos e desafios. O Lucas, com 1 ano e 8 meses, ele teve uma queda, e dessa queda, como a gente chama, que é o boom, né? E a minha mãe passou muito tempo tentando descobrir, porque ele regrediu, ele parou de falar, ele não se comunicava mais com a gente. E desde então a gente vem na batalha de terapia, escola, parte médica, todo um processo. De acordo com o índice da Organização Pan-Americana da Saúde, a cada 160 crianças, uma possui dificuldades de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, dificuldades de socialização, além de um padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Diagnóstico positivo para o autismo. O apoio da família é fundamental para o desenvolvimento da criança com autismo. Quanto mais estímulos, melhor a qualidade de vida dessas pessoas. E para isso elas precisam de todo o apoio possível. Aqui no Amazonas, elas contam com o auxílio de instituições como essa, onde os pais se revezam para dar atenção e carinho aos autistas. Nós somos aqui um grupo de pais, né, em busca de melhores condições para a pessoa com autismo. Mas, infelizmente, nós não conseguimos atender o público todo da cidade de Manaus. O Ministério Público Federal convocou uma audiência pública para debater e identificar medidas que possam melhorar as condições de vida dos alunos autistas, com déficit de atenção, com hiperatividade ou dislexia nas redes pública e privada de ensino em Manaus. A ideia é que todos esses entes já também conheçam um pouco melhor das eficiências dos serviços
no atendimento das pessoas com autismo aqui no Amazonas, para que a gente possa avançar e definir uma linha de trabalho conjunta e coordenada. Nós temos corrido a vários locais, temos batido na porta da Justiça por já há muitos meses e não tínhamos tido a resposta devida. O Eliseu tem um filho de 23 anos com autismo de grau severo. Faltam muito políticas públicas aos autistas, às famílias, na área da educação, saúde, social, no caso do benefício de prestação continuada, que muitas famílias precisam e não conseguem. A expectativa do MPF é conseguir chegar a todas as áreas envolvidas no processo. A partir desse diagnóstico inicial, a gente começa um trabalho para, de fato, atingir a toda a rede de serviços que é prestada. E hoje é só o início, hoje é o pontapé inicial desse nosso trabalho. Violência. Palavra que assusta e, infelizmente, está cada vez mais presente na vida de todos nós. Na Paraíba, o MPF participou do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um encontro para discutir e buscar soluções que possam mudar essa situação no país. Os elevados níveis de violência urbana, de delitos de trânsito, de violência doméstica contra as mulheres, violência que tem crescido no país nos últimos anos, as chacinas nos presídios brasileiros, o envolvimento de crianças e adolescentes em atividades ilícitas evidenciam a gravidade deste problema. Todos os anos e é uma oportunidade para os representantes dos estados brasileiros trocarem informações e apresentarem experiências que estão dando resultados positivos. O governo da Paraíba apresentou um dado que mostra uma queda de 43% no número de homicídios nos últimos 9 anos, desde quando foi implementado o programa Paraíba Unida pela Paz. E esse exemplo serve como laboratório de discussão e também recebemos, por outro lado, também iniciativas que deram certo em outros locais. Essa troca de experiência é muito importante. O MPF também participou do fórum através de uma mesa de debates para discutir quais podem ser os impactos do Estatuto do Desarmamento e como o controle de armas e munições pode ajudar a reduzir ainda mais os índices de violência no Brasil. A preocupação do MPF é que se traga esse debate de armas e se estenda a munições. E quando se fala em estender a munições, no sentido de se estabelecer uma marcação eficiente, mecanismo de rastreabilidade que funcione bem e, principalmente, controle dessas munições. Depois do intervalo, tem série nova no Interesse Público. A gente já acompanhou aqui a fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco, em Sergipe. Agora vai ser em Pernambuco. Não perca! Até já! E chegou a hora de ficar por dentro do que aconteceu esta semana no Ministério Público Federal. Está no ar o Redação MPF. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de extradição do turco Ali Sipahi. Naturalizado brasileiro, ele foi acusado de pertencer a uma organização considerada terrorista pelo presidente da Turquia. A decisão seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República. No parecer enviado ao STF, Raquel Dodge apontou que, após investigações, não ficou comprovada a ligação do turco com as atividades terroristas.
para comemorar a inclusão do Ministério Público no programa Turismo Cívico Brasília e a volta da visitação das escolas, um grupo de crianças e adolescentes da Guarda Mirim Social de Brasília participou de uma visitação guiada ao memorial do MPF. O passeio foi acompanhado por autoridades do governo do Distrito Federal. Aqui da redação, você confere o destaque da semana com a Verônica Macedo. Olá, Verônica. Olá, Madeleine. O Ministério Público Federal acionou a Justiça contra Paulo Vieira de Souza e mais 2 pessoas por causarem prejuízos de mais de 7 milhões aos cofres públicos. Eles são acusados de desvio de verbas em obras viárias de São Paulo. Paulo Vieira foi diretor da empresa estatal paulista Dersa entre 2009 e 2011. Se condenado, os envolvidos terão os direitos políticos suspensos por 8 anos. Informações como essa e outras você pode conferir no nosso portal. Obrigada, Verônica. Com esse último destaque, o Redação MPF de hoje fica por aqui. Você fica agora com a reportagem da Érica Picelli, que acompanhou o encontro entre representantes do Ministério Público Brasileiro e de outros 6 países de língua portuguesa. Semana que vem estamos de volta. Dialogar, aprender. Somente quando se troca experiências há evolução. E é com esse espírito e objetivo que nessa semana o Ministério Público Brasileiro recebeu representantes dos ministérios de 6 países africanos de língua portuguesa, em um seminário para fortalecer a cooperação internacional. E o Ministério Público é uma instituição inovadora e de vanguarda, ganha muito quando difunde entre todos os seus ministérios públicos as suas melhores práticas. Temas como direito ambiental, combate ao tráfico de pessoas, de entorpecentes e a lavagem de dinheiro fizeram parte da programação, que contou com palestras, oficinas e mesas de debate. Na minha época, criamos a Secretaria de Cooperação Internacional e, a partir daí, ela vem se desenvolvendo enormemente. E é fundamental esse intercâmbio, não é, com todas as demais nações, normalmente aqueles irmãos e irmãs de língua portuguesa. O seminário faz parte de uma iniciativa maior, projetos da Secretaria de Cooperação Técnica da Procuradoria-Geral da República. A ideia é que nós possamos fazer uma avaliação geral disso tudo, encontrarmos caminhos, rumos, definirmos novos objetivos, ou seja, ampliarmos o processo de cooperação neste cenário. Né? Para os participantes, a experiência irá contribuir muito para o crescimento e fortalecimento dos ministérios públicos dos seus países. E para nós vai ser uma mais-valia poder ouvir como é que os outros países estão organizados e fazem. Nós também partilhamos a nossa experiência e acolher aquilo que pode servir para o sistema jurídico moçambicano. Como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. É assim que funciona a FPI, Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco. Hoje começamos uma série sobre esse trabalho que tem a participação do MPF. A primeira reportagem é sobre a possível construção de uma usina nuclear às margens do Velho Chico. Com mais de 4 mil habitantes, Itacuruba é uma cidade onde é possível ouvir o silêncio. O ritmo de vida é mais lento. Não tem trânsito caótico, barulho, nada associado à dinâmica de uma cidade grande. Mas essa rotina pode ser alterada em breve. É que a cidade pode ser o local onde será construída uma usina nuclear. Um plano que estava adormecido há décadas voltou a rondar o imaginário do sertanejo. A previsão é de que sejam construídos aqui nesta fazenda 6 reatores, com capacidade de gerar 6.600 megawatts, se valendo das águas do Velho Chico, que são indispensáveis para a população que depende do rio para viver. O Rio São Francisco, para nós, povo Tuxá Campos, é vida. É a nossa vida, porque é de lá que sai nosso sustento, é de lá que se molha a agricultura, é de lá que sai o pescado e é de lá que meu povo sobrevive. E hoje o Rio São Francisco está sendo muito impactado. O rio, para a gente, é uma das coisas mais sagradas que a gente tem, que é o nosso Opará. Opará é águas sagradas, é lugar sagrado. A
A comunidade tem se mobilizado para analisar o impacto na população tradicional. Este foi o foco de uma ação da FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, uma atividade coordenada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual de Pernambuco e mais de 20 órgãos. Para realizar qualquer empreendimento de grande porte, primeiro o empreendedor retira as populações do seu território. E esse é um problema muito grave, e é um impacto muito grave, porque uma das características marcantes dos povos tradicionais é justamente a questão da sobrevivência em relação à terra. A tarefa desta missão foi ouvir indígenas, quilombolas e moradores sobre os problemas que poderiam causar uma usina nuclear às margens do Rio São Francisco. Vai trazer benefício, que vai gerar emprego, que a economia do município vai acontecer, mas a gente entende que não, porque quem de nós aqui estudou para administrar uma usina como essa, né? Então, ninguém. Já pensou um vazamento dessa usina? O que não pode causar na vida dessas pessoas? É irreversível. Não tem como dizer que é um acidente qualquer. É um acidente nuclear, num lugar como o Rio São Francisco. Já os especialistas em energia nuclear garantem a segurança do projeto. Uma usina nuclear ela é totalmente segura, tem todos os sistemas de proteção de meio ambiente, de controle do meio ambiente, e a instalação dela aqui no sertão de Pernambuco é uma forma de dar o desenvolvimento para essa região. O MPF abriu um inquérito civil para investigar a construção da usina. A ação foi motivada por denúncias de comunidades tradicionais, índios e quilombolas da região, que vem notando nos últimos meses um movimento atípico, onde provavelmente será construída a usina. Eles falam de alargamento de estradas e análise de terreno. Com base nos dados da FPI, o MPF pretende avançar no estudo sobre os impactos sociais do projeto. E chegamos ao fim do Interesse Público de hoje, mas antes da gente se despedir, olha só o que preparamos para o próximo IP na segunda reportagem da série sobre a FPI em Pernambuco. Atenção, edição, gravação de passagem, 3, 2, 1, valendo. Em 3 dias de operação, a equipe Fauna passou por 3 cidades do sertão pernambucano: Floresta, Jatobá e Petrolândia. Até o próximo programa. Tchau!